Então vamos lá, gente. Vamos começar a aula, né? Já começou, mas vamos lá. Vamos para o assunto mesmo. Disposta e disponível. Então, eu fiz muitas anotações aqui. Eu vou precisar colar, para não deixar passar nada. Mas vamos começar então. Algumas mulheres que eu atendo, ou até que eu recebo mensagem, tanto no e-mail agora, quanto no Instagram, tem algumas frases que se repetem. E aí eu quero que vocês vejam se faz sentido aí, se batem aí também com vocês. Mulheres solteiras ou dentro de um relacionamento, né? Enfim, a gente não vai falar só disso, mas eu quero que vocês levem isso para todas as áreas da vida, como eu falei no começo. Então, olha só, primeira frase. Eu conheci um cara e ele não quer relacionamento. O que eu faço? Estou numa relação, mas eu vivo isso de uma forma cansativa. Eu vivo a relação cansada. Eu estou exausta, eu não me sinto escutada no meu relacionamento. Eu me sinto sugada com a minha família. Aí a gente já aproveita para falar aqui, né, de um ponto muito importante. O Natal, muitas vezes, para algumas pessoas, é um ambiente de muito amor, de compartilhar muita alegria, mas para outras pessoas, não, nem tanto. É um momento de peso, de ai, vou ter que ir lá ver algumas pessoas que eu não gostaria de ver, alguns parentes, né? Eu já tô solteira há não sei quantos anos e eu não encontro ninguém. Não tem homem disponível, não tem mulher disponível para mim. Então, olha só, se você é alguém que tem dificuldades ou desafios dentro das relações, pode ter uma indisponibilidade ou uma indisposição aí no seu campo. Tudo que a gente falar aqui pode ser que a gente esteja, como eu já falei, tanto indisponível para carreira, para sucesso, né, para o trabalho do dia a dia, para dinheiro. A gente pode levar a indisponibilidade, a indisposição para esses campos também. Indisponibilidade de ter uma agenda cheia, né? Não sei quem trabalha aqui de uma forma autônoma, mas também. Ok. Quando a gente está, por exemplo, indisponível em relação ao dinheiro, a gente pode estar num movimento infantil. E aí, percebam aí, gente, criança não faz dinheiro, criança não faz sexo. Às vezes a nossa libido tá, inclusive, nossa, eu vi um post muito maravilhoso da Francis, não sei se vocês seguem ela, a doutora Francis, e ela postou agora há pouco, eu acho, sobre libido, ser a energia de vida da mulher, a vontade da mulher, né? A vontade de viver mesmo, energia de vida, como eu sinto prazer na minha vida. Olha só, quando a gente não está na nossa mulher adulta, a gente pode estar na nossa criança. E aí, se eu não estou fazendo dinheiro, se eu não estou conectando com o trabalho, conectando com a carreira, eu posso estar em um movimento de indisponibilidade com algo que está me amarrando lá atrás, e aí pode ser num passado aqui dessa vida, sistêmico também, que é com pai, com mãe, com tia, e eu vou falar para vocês tudo o que é que emaranha a gente, tá? Vocês vão sair daqui, ó, sabendo o que que é, como é que a gente faz para sair da indisponibilidade. Então, você pode estar presa no movimento infantil, porque é isso, criança não tem responsabilidades, né? Criança, criança brinca, criança tem as suas necessidades supridas pelo adulto, muitas vezes, então a gente pode ainda estar olhando ou vivendo a vida por esse viés. Então, e aí temos diferença entre essas duas coisas, tanto a disponibilidade como o disponível estar disposta. Existe diferença e eu vou trazer aqui para vocês qual é a diferença, né? Nem sempre é uma coisa muito nítida o estar indisponível. Vocês vão perceber aqui, mas o disposta é mais.
aqui a gente vai conseguir perceber se você está disposta ou se você está indisposta, e o indisponível, às vezes, vai precisar de um atendimento, de uma constelação. Não sei se todo mundo aqui conhece constelação, mas se não conhecer, me fala aqui no chat que eu explico. E aí ela pode acontecer em vários níveis. Então, como eu falei lá na minha newsletter, quem viu, eu casei indisponível para a vida amorosa, para relacionamento e para outras cositas más. E eu fui me tornando disponível com o tempo, que eu fui me aprofundando em mim, fazendo muitas terapias, é, entrei numa mentoria de relacionamento mesmo, e aí eu percebi a minha disponibilidade, e eu fui mudando no meio do caminho. Só que aí, muitas vezes, quando a gente está indisponível, a gente encontra outra pessoa que também está indisponível no mesmo nível que a gente. E aí, se a gente muda a nossa vibração, aquela relação muitas vezes vai ficar instável, a não ser que a outra pessoa também mude junto com você. Então, geralmente, ou cada um vai para um lado, ou os dois evoluem e partem para o próximo passo, né? Para o próximo patamar. E aí, então, a gente pode estar casado, pode estar dentro de um relacionamento e ainda estar indisponível, certo? Hum, então, uma outra coisa, gente, importante. A gente pode estar agora disponível e daqui a pouco estar indisponível por situações da vida, questões de família, questões no trabalho, questões no dia a dia. Pode ser que aconteça alguma coisa e a gente fique indisponível. Vocês vão notar isso, porque eu vou te trazer exemplos aqui. Então, não se desesperem. Se vocês perceberem que estão. Eu tô fazendo tudo isso, gente, só para vocês não ficarem desesperados, tipo, ai meu Deus, eu tô indisponível, eu tô indisposta e agora ferrou, tô cagada, tô toda errada. Não. Eu quero que vocês entendam que estar indisponível ou indisposta pode mudar. Então, maravilhoso, se pode mudar, ótimo. A gente basta, não só isso, mas a gente precisa querer, que é o primeiro passo para fazer uma mudança, né? E eu quero que vocês gravem essa frase aqui. Percebam, fora do nosso lugar, as coisas que precisam chegar para a gente não chegam. Olha só, gente, percebam aqui, cola aqui comigo. Temos o nosso papai e nossa mamãe aqui. Temos o nosso lugar de pequena. Estamos aqui na frente, sistemicamente. Agora eu estou falando da sistêmica, tá? Se a gente sai do nosso lugar e vai para sei lá onde, eu vou explicar isso mais tarde, as coisas que deveriam chegar aqui, a prosperidade, o dinheiro, o trabalho, o relacionamento, que deveria chegar aqui, não chega. Aliás, até chega, mas tá lá naquele lugar, naquele campo. E eu não tô aqui. Eu tô em outro lugar. Eu tô com o papai e a mamãe julgando meus pais. Eu tô tentando salvar minha mãe. Eu tô idealizando e fantasiando que deveria ter sido diferente a minha vida relacional. Então eu tô fora de lugar, as coisas não chegam. E aí, gente, isso quando eu me dei conta de que eu estava fora de lugar e que as coisas não estavam fluindo justamente porque eu estava fora ali, eu fiquei, puta que pariu! E agora? E agora o bom é que a gente pode se movimentar, né? E eu quero que vocês me digam aqui se até então tá fazendo sentido, tá? Eu quero que vocês conversem comigo também. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui, porque esse é o intuito de fazer ao vivo, para que a gente troque mesmo, tá? Então, olha só, eu vou trazer uma vertente de uma visão de Bert Hellinger, que é o pai da sistêmica, né, das constelações familiares. E o que ele falou? E aí, gente, calma, não me matem, tá? Porque essa frase é polêmica, mas eu vou explicar ela. O relacionamento amoroso é o ápice da vida de uma pessoa. Não é a coisa mais importante da vida de uma pessoa, o relacionamento amoroso.
Não é a única coisa importante o relacionamento amoroso, mas é o ápice. O que quer dizer ápice? Quer dizer topo. Quando eu chego no topo, o que eu posso fazer? Jorrar, né? Vamos pensar numa pirâmide. Quando eu chego aqui no topo, eu consigo compartilhar com tudo que está lá embaixo. E o que seria lá embaixo? Vida. Então, a partir do momento que eu tenho um relacionamento amoroso, eu ganho peso anímico. E o que é isso, gente? Peso anímico, ânima, vem de alma. Eu ganho peso na minha alma. E aí, não só biologicamente falando, que a gente pode, né, jorrar a vida, não estou falando só de fazer filho, mas o peso é tão grande ali na alma que essas duas pessoas juntam a força delas. Aí, olha só, matematicamente falando, gente, vai ser mais fácil empurrar um carro uma pessoa só ou duas pessoas? Duas pessoas, não é mesmo? Por isso é que se ganha força de alma. E aí, meus amores, eu já prevejo algumas pessoas falando assim: meu Deus, mas como assim? Eu sou solteira. Ai, porque agora eu preciso. Gente, calma, né? Não precisa. Não precisa, não tem que nada, não precisa se desesperar. O intuito aqui é que a gente tenha conhecimento energético mesmo de como as coisas estão funcionando ao nosso redor. Então, peraí, eu tô me relacionando com tal pessoa, eu comecei a fazer mais planos, nossa, eu senti que abriu mais um campo aqui de possibilidade de abundância, tá chegando mais dinheiro, mais recursos para o meu campo. Pois é, porque você tem um peso anímico maior quando você tem planos com outra pessoa. E aí não é qualquer relacionamento, porque aí, como que a gente pode. O que pode acontecer com essa mulher, né? Que às vezes tá na distorção. Porque agora eu tenho que escolher, e aí eu aceito a qualquer custo qualquer pessoa que entra aqui no meu campo. Não, né, gente? É uma escolha, por isso que a gente precisa fazer uma escolha sábia. Por isso que a gente precisa estar no nosso feminino, que é uma coisa que eu ensino lá dentro da mentoria e para as minhas clientes também. A gente precisa estar no nosso feminino para magnetizar, para receber, e a gente precisa estar no nosso feminino para sentir o que é que eu sinto de frente para esse homem. Assim como eu falei também na minha newsletter, que quando eu encontrei o meu namorado, quando eu tive o meu primeiro encontro, eu me deixei sentir. O que que eu tô sentindo aqui com esse homem? Eu não tenho pressa. Eu não tenho vergonha. Eu não tenho medo. Eu não tenho nenhum sentimento que me deixa agitada, eufórica de eu tenho que conquistar esse homem. Não. Eu sinto tranquilidade. Eu sinto paz aqui. Então, através dessa postura do feminino, que é o lugar de sentir, eu consigo perceber o que é bom para mim, o que me faz bem. Isso, gente, é em qualquer lugar. Senta de frente para a planilha financeira. O que o seu dinheiro, ou o que você está fazendo com o seu dinheiro te faz sentir? Olha para a sua vida, para a sua carreira. O que isso te faz sentir? Eu estou sentindo ansiedade. Então, respira. Respira, né? A gente vai olhar para as outras coisas aqui, a gente vai aprofundar nisso. Mas eu quero que vocês tragam esse olhar para tudo, mesmo. O feminino é importante para a gente sentir e para a gente perceber qual é o próximo passo, certo? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande ao escolher uma pessoa que vai passar a vida com a gente, certo? E aí, não é por isso que a gente vai ficar toda exigente também, porque tem o polo de aceitar qualquer coisa, e aí tem o outro polo oposto, que é ficar hiper mega exigente. Também não é um polo saudável. Então, aí nada entra, não quero nada. A exigência também é uma forma de indisponibilidade, certo? Ok. Já falei.
certo? Então, primeiro, estar disposta. O que é isso? Quando a gente está disposta, a gente está mais consciente. Dá para perceber quando uma pessoa está indisposta, que aí a gente pergunta assim, tá, você está querendo conhecer uma pessoa, né? Mas você já entrou em um aplicativo? Ah, não, aplicativo, nossa, não dá para mim. Aplicativo, pelo amor de Deus, né? Não, não. Tá, e você já abriu o seu Instagram? Não, abri meu Instagram? Não, pelo amor de Deus, não. Não faria isso, tá? Você já falou para suas amigas, para seus amigos que você precisa de um homem, que você precisa de uma mulher, que você quer um relacionamento? Ah, não. Falar para as pessoas, não. Também não cheguei nesse nível de desespero, né? Que é assim que as pessoas acham, né? Elas acham que isso é desespero. Bancar o que você deseja no coração é desespero, né? Tá. E aí você vai vendo que a pessoa não está disposta. Mas aí ela fala assim, não, mas se aparecer vai ser ótimo. Gente, como se isso fosse assim, algo que fosse cair no colo. Não, vai aparecer aqui, de alguma forma, eu vou ganhar R$ 1 milhão, eu vou ficar assim, muito rica. Agora vamos falar de dinheiro, né? Vou ficar muito rica. Sem cuidar da sua planilha, sem até mesmo planejar para onde o seu dinheiro está indo, como é que você quer que apareça do nada um dinheiro? E eu não tô falando de magia, tá, gente? Porque magia a gente pode fazer quando a gente tem um direcionamento. O que que é magia? Intenção, intencionar. Por que que eu estou fazendo essa magia para dinheiro? Eu estou fazendo essa magia para dinheiro porque eu estou intencionando uma viagem, porque eu estou intencionando uma faculdade, porque eu estou intencionando, né? Eu tenho uma intenção. Então, tudo que a gente foca aumenta, cresce. Então, a gente precisa ter esse foco, essa determinação, esse direcionamento, intenção, né? E aí a gente vai percebendo, eu tô com preguiça. Ah, não, camisa de futebol não dá, quando fala de relacionamento de novo. Camisa de futebol, não, não dá, né? A pessoa que usa camisa de futebol não sairia. Mas não fala inglês também. Ai, péssimo, não, não dá pra mim. E você vai vendo os sinais da indisposição. Tá muito nítido que essa pessoa tá indisposta. Então, será que eu estou disposta a fazer dar certo? Ou será que eu ainda estou lá no infantil, esperando que dê certo simplesmente para mim? Será que eu estou disposta a pagar os preços de ter uma relação com uma pessoa real? Não um poste, né? Porque aí eu fico pensando assim, não, porque a pessoa a pessoa indisposta, ela já planeja toda a vida dela, assim. Eu vou casar, né, com um cara que ele tem. Eu já acho que eu já falei em várias aulas isso, mas eu conheci uma mulher que ela falava assim: eu quero um cara que ele tenha um olho azul e o outro verde. E eu tenho certeza que é esse cara que eu vou casar na minha vida. Eu só vou casar. Ela falava assim: eu só vou casar se aparecer esse cara de um olho azul e outro verde. Ou seja, a gente não tá disposta, né, a ter um relacionamento real. E então, aí ela já faz todos os planos. Não, eu vou ter. Aí o meu filho vai se chamar Francisco. E aí eu vou ter a filha Mariazinha. E aí a Mariazinha ela vai fazer aula de dança, balé. E o Francisco, ele vai fazer judô, tá? Vai ser de sexta-feira, porque aí eu já aproveito, saio mais cedo do trabalho, e aí eu vou fazer. Enfim, a pessoa está planejando toda uma vida com um poste que não tem bagagem, que não tem suas dores, que não tem as suas questões, que não tem as suas preferências também, né? Será que a gente está disposta a ser penetrada? E não é sexualmente falando, né? Será que a gente está disposta a ser penetrada com o diferente? Com o que é diferente ali do outro lado? Com o que tem as suas próprias vontades? Que tem uma vida por trás? Aí, gente, uma outra frase polemiquíssima que é: você está disposta a abrir mão da sua última liberdade? Porque, assim, eu quero que vocês me digam aqui no chat, inclusive. Gente, uma pessoa livre, totalmente livre.
Livre, livre, livre. Assim, ó, a vida dela é livre. Ela não dá satisfação pra ninguém, pra nada. Essa pessoa é o quê? É uma pessoa, se ela não tem um compromisso, é uma pessoa que vai estar sozinha ou solteira. Não necessariamente sozinha, mas se ela quer a última liberdade, ela vai precisar estar solteira. Então, eu sei que vai de contramão também com um olhar de, porque eu valorizo muito a liberdade. Sim, a gente pode valorizar a nossa liberdade, a individuação, que não é individualidade, uma coisa é diferente da outra. A individuação é quando eu consigo me perceber, eu consigo ver as minhas necessidades, as minhas vontades, que eu colo lá com a aula de autoestima, para quem está dentro da mentoria. Lá na aula de autoestima eu falo sobre isso, sobre a gente perceber quais são as nossas necessidades, as nossas vontades e como que a gente aciona isso, né? E aí, individuação é uma coisa. Eu sei os meus limites, né? O que me contorna, o que traz contorno para minha vida. Esse copo, ele tem o contorno dele e por isso ele consegue segurar a água aqui. Então, quais são os meus contornos e o que eu consigo segurar dentro de mim, o que eu consigo, até falando de prosperidade mesmo, né? Receber dentro de mim e fora e na minha vida, certo? Então, uma coisa é a individuação, que eu me percebo, inclusive, muito num relacionamento. Gente, relacionamento amoroso é terapia de graça. Eu escutei isso de uma professora minha e fez um boom na minha cabeça. Realmente, relacionamento amoroso é terapia de graça. A gente olha muito das nossas sombras, das nossas dores, dos nossos complexos, crenças limitantes, através de uma outra pessoa que está aqui na nossa frente, que está ali, ó, vinculando, coladinho com a gente. Agora, se a gente valoriza a liberdade, a gente acaba ficando sozinho mesmo. E tá tudo bem, é uma escolha. Se você quer fazer uma escolha pela liberdade última, total liberdade, você acaba abrindo mão de ter uma troca, de ter um relacionamento, certo? Será que você está disposta a fazer a sua parte? Sair, conhecer pessoas, falar que você quer um relacionamento, entrar no aplicativo, enfim, será que você está disposta a isso? E aí, olha só, repara, a gente vai reparar agora nas decisões que a gente toma. Quando a gente está querendo tomar a melhor decisão, do tipo, eu vou escolher a melhor pessoa, aqui eu preciso tomar a melhor decisão, e a gente não quer arriscar, e aí pensem na carreira também, nos estudos, em morar em outro país, né? Como a Bárbara trouxe lá no começo. Quando a gente está querendo tomar a melhor decisão sem querer arriscar, a gente pode não estar dispostas. Porque o que é tomar uma boa decisão? Sempre vai ter risco numa boa decisão. Tomar uma boa decisão é bancar que a gente pode errar. E tá tudo bem. Porque a gente vai, voltando para relacionamento, a gente vai, de repente, achar um defeito, ou até num país, né? O país não é 100%. Tem alguns amigos que moram no Canadá que eles estavam falando da relação com a saúde lá, que eles pastaram um pouco em relação à saúde, ao hospital, a médicos e tudo mais, porque lá é só médico, é público. Então não paga nada, mas também o atendimento é na hora que eles querem. E aí não vai ter nada que é 100%, gente. Na vida adulta é assim que funciona. Não vai ter um trabalho, uma carreira que eu super vou gostar de fazer tudo ali dentro. Não vai ter uma pessoa que vai ser perfeita, que vai me salvar da minha agonia e que não vai chegar uma carreira que eu vou, nossa senhora, vou amar tanto que agora eu nunca mais vou me sentir angustiada em relação a isso. Não existe isso. Isso é fantasia. E a gente precisa sair da fantasia da criança e ir para a vida adulta.
né? Porque muitas vezes a gente começa a idealizar tanto esse relacionamento que vai chegar, ou qualquer outra coisa que vai chegar, e a gente acha que não tem os ônus. Ai, porque eu quero uma casa com piscina. Tudo bem, você está disposta a limpar a piscina sempre? Porque vai sujar. Você está disposta a desembolsar o valor que vai precisar de manutenção na piscina? Porque a gente só pensa no uau, mas e o ônus? Então, não quer dizer que a gente vai olhar por um viés negativo, mas a gente precisa olhar para a realidade e aceitar tudo que todas as coisas, as partes boas e as partes não boas. Isso é estar disposta de verdade, né? Então, a gente, olha só, isso é importante. A gente toma boas decisões quando a gente vai para o mais na relação, mais dinheiro, aí tem mais relacionamentos, mais pessoas, mais erros também. Ou, quando a gente está indisposta, a gente está na decisão indo para o menos. Menos relação. Eu vou lá e corto várias pessoas da minha vida. Não, eu fico completamente isolada, sozinha. Menos dinheiro, menos trabalho. Então, será que eu estou indo para o mais, para a vida? Ou será que eu estou indo para o menos? Que aí, sistemicamente, a gente fala para a morte. Para a morte é quando a gente está olhando para trás, né? E aí, você está na relação, na vida amorosa, ou na relação do que quer que você esteja hoje trazendo essa aula, intencionando essa aula, pelas razões certas? Será que eu estou querendo esse trabalho, essa carreira, ou esse relacionamento para preencher uma carência minha, uma falta minha, que às vezes eu não preenchi na relação lá com os meus pais? Ou eu estou indo para transbordar? Tem gente que busca para preencher carência, para mudar padrão de vida. Tem gente que busca relacionamento para mudar padrão de vida. Tem gente que coloca toda a expectativa de eu vou ficar rica nessa profissão aqui. E, gente, não quer dizer que a gente precisa fazer dinheiro, né? E aí a gente faz dinheiro muitas vezes através do nosso trabalho. Mas a gente não pode intencionar que o nosso trabalho seja necessariamente a fonte da nossa sobrevivência. A gente, isso dá uma aula completamente, muito mais profunda, isso é rolê para outra aula, mas, porque o buraco é mais embaixo, mas, enfim. Então, para sair da casa dos pais, às vezes a gente entra nas relações ou numa relação específica, para ter mais dinheiro, entra no relacionamento, para fazer alguém feliz, para que façam você feliz, para ter a aprovação do social e familiares, do tipo, ah, mas eu tô solteira há tanto tempo, eu acho que eu preciso de um relacionamento, porque senão o que as pessoas vão falar? Não busque por essas razões. Então, isso torna a gente indisposta e indisponível. Tem gente que busca os pais no parceiro. Aí, gente, isso daí dá chabu. Eu já busquei. E eu fico muito atenta a isso, muito atenta a isso. Tem gente que está julgando os pais e quer provar para eles que vai fazer uma relação dar certo. Então, entra no relacionamento para provar: olha, eu sei fazer relacionamento dar certo. Vocês não sabem, vocês são todos cagados, né? Cagou tudo, fez tudo errado. Se você está querendo se doar demais, se você quer doar para alguém, isso tira a dignidade do outro. Então, gente, relacionamento é igual plantinha. Pensa numa plantinha. E trabalho também, viu? Uma cliente minha, ela estava querendo mudar de cargo, subir de cargo, e aí ela fazia de tudo dentro da empresa, de tudo, tudo, tudo. Nunca era vista. Segundo ela me trazia aqui. Gabs, pelo amor de Deus, as pessoas montam em mim cada vez mais. O meu chefe não tá vendo nada do que eu tô fazendo. Parece que eu tô invisível nessa empresa. E aí, eu falei para ela, minha querida, você está entregando demais, você está matando a sua plantinha.
Porque relacionamento, seja de trabalho, seja qualquer outro relacionamento, é como uma planta. A gente precisa regar, de pouco em pouco, a gente não entrega um balde de água numa planta pequena, gente, porque senão a gente vai afogar e vai matar a planta. Então, precisa ser aos poucos. E assim como a gente também não deixa de dar água nenhuma, né? Deixa seco. Não. Então, precisa ter troca equilibrada. Inclusive, essa cliente começou a fazer o que cabia a ela, sem fazer a mais, sem querer mostrar serviço, e ela foi promovida. Ah, é uma coisa tão linda, sistêmica, que eu fico assim, que delícia. Então, tudo que eu estou trazendo aqui não é uma coisa que eu simplesmente estudei e eu estou falando para vocês, são coisas que eu mesma vivenciei, que as minhas clientes vivenciam, né? Não estou tirando da minha cabeça, e nem dos livros, não só dos livros, né? Então, ou receber demais, buscando estar no relacionamento para receber demais e não fazer uma troca equilibrada, como eu acabei de citar aqui. Relacionamento de casal não tem a ver só com amor. Tem a ver com amor, mas não só com amor, porque só amor não basta. Muitas pessoas terminam e se separam de relações amando muito o outro. Então, o que é preciso para ter uma relação que dure, inclusive? Equilíbrio, certo? Uma pessoa indisposta vai arranjar desculpa para tudo que eu já citei aqui, né? Não tenho tempo, tô focando na minha carreira. Ai, não, preguiça de abrir o Instagram. Ai, não entro em aplicativo porque também não tô desesperada. Ai, não vou falar para ninguém porque também não tô desesperada. Se aparecer alguém, vai ser ótimo. Se cair do céu, né, amada? Se cair do céu. Então, fica difícil. Mulheres muito exigentes, muito superiores, estão indispostas. Então, geralmente ela fala assim: ah, porque homem é tudo besta, né? Ah, porque homem é trouxa, né? E aí, são bem essas mulheres que geralmente, gente, infelizmente, eu vejo bastante, que são elas, que elas são feitas de trouxa pelos trouxas. Quem é feito de trouxa pelo trouxa é o quê, gente? Enfim. Então, quando a gente está nesse lugar, nesse pedestal, a gente começa a julgar muito, ou a gente se sente superior, ou a gente se sente inferior, que também é um ponto importante. Então, observa, será que eu estou colocando aquela pessoa no pedestal de uau, que ser maravilhoso, nossa, esse cara vai me tirar desse lugar aqui, eu tô hiper mega apaixonada, louca. Essas pessoas que deixam a gente louca, gente, quando a gente está nesse estado, geralmente a gente está num lugar e caminhando para não dar certo a relação, infelizmente. Já passei por isso muitas vezes. Nossa, agora eu exagerei um pouco, mas passei algumas. Então, atenção nisso, que também mostra a indisposição e a indisponibilidade. A gente sempre focar no mesmo perfil, no mesmo. Os padrões se repetem, se repetem. Qual que é a ideia aqui? A gente começar a mudar, né? Eu vou falar sobre isso mais para frente, mas a gente começar a mudar o nosso foco para o diferente, certo? Gente, até aqui tá ok, tá dando para entender? Vocês estão gostando? Então, eu tô disposta a sentir. Ah, que bom, Fran. Eu tô disposta a sentir, eu tô disposta a me vulnerabilizar, mostrar que eu tô aberta sim a uma relação, admitir que eu preciso sim. E disposta, inclusive, gente, olha isso, disposta a me machucar, porque quando eu me separei, inclusive, eu pensei, caraca, pode ser que eu me relacione com alguém e eu me machuque de novo, que eu case de novo e eu me machuque de novo e eu me separo. Será que eu tô disposta a me machucar? Então a gente precisa estar, porque essa é a realidade. A vida acontece, é claro que a gente vai trabalhar a nossa vida amorosa, a nossa autoestima, trabalhar as nossas relações,
o que a gente precisa, o que a gente quer e tudo mais, que é uma coisa que eu direciono as mulheres dentro da minha mentoria. E a gente vai trabalhar tudo isso, mas as coisas podem acontecer, né? A gente pode acabar se machucando, ou numa discussão, enfim. Então, será que a gente está disposta? E aí, a pergunta que eu até comecei, que é: eu conheci um cara e não quer relacionamento, o que eu faço? Meu Deus, meus amores, se o cara não quer um relacionamento, parece uma coisa óbvia, mas a pessoa que não está disposta, ela não enxerga como óbvio. Se ele não quer relacionamento, você não quer relacionamento com ele. É simples assim, fácil assim. Porque a gente começa a se atrair. Quando a gente está disponível e disposta, a gente começa a se atrair por aquilo que traz paz pra gente, que traz conforto, que traz segurança, que é um chão seguro para pisar, né? E é indisponível. Como é indisponível? Às vezes, tudo que eu falei aqui, vocês podem me dizer: Gabriela Jordão, eu estou disposta sim. Eu já fiz tudo isso, eu entro no aplicativo, eu já falei para as pessoas, eu estou aberta, estou fazendo o que é preciso. Eu estou disposta, mas ainda assim não aparece gente para mim disponível. Ou os caras têm relacionamento, ou não quer nada com nada, ou é lerdo demais. Eu, de verdade, não rola. Então, o que que é isso? É a gente olhar mais profundamente para um lugar de indisposição, indisponibilidade, desculpa. Indisponibilidade é algo que está muito mais na alma. Então, olha só, quem está indisponível geralmente não é vista pelas pessoas que estão disponíveis também. É como se elas estivessem com capa. A gente, né, tá com capa de invisibilidade, a gente não é vista, mas nós somos vistas pela pessoa que está indisponível. Por quê? Porque a pessoa sente o cheiro de uma relação que vai ser barata. E aí, gente, não quero que vocês levem isso para do tipo, ah, ela tá falando que eu sou barata. Não, não é isso. Às vezes, quem tá indisponível faz pouco. Aí vocês vão entender o que é barato ali. Porque a pessoa que está disponível quer ver você. Investe, manda mensagem, se preocupa, dá presente, se faz presente. Então você consegue perceber que a pessoa ela está disponível, ela está investindo. E às vezes a gente está com tanto medo, porque, ai meu Deus do céu, será que eu mereço tudo isso? Essa foi uma pergunta que eu me fiz, tá, gente, quando eu encontrei meu homem. Eu me perguntei, meu Deus, será? Será se tá certo isso? Será que eu mereço tudo isso? Porque eu estava passando por bastante escassez por um longo período. E quando eu me tornei mais disponível para a vida amorosa, eu percebi que dava para trocar do tanto que eu queria trocar. Porque eu me segurava muitas vezes para não encher, né, a pessoa de muita coisa. Então, quando a pessoa investe tanto assim, você fica um pouco assustado no começo. E tá tudo bem. O ponto é o que você vai fazer com isso, com essa disposição, com essa, com essa disponibilidade. É, nossa, legal, esse cara aqui, ele está disposto e disponível. Agora, quando não está disponível, é uma troca barata. Ele faz pouco, não responde mensagem, se afasta. Ah, as desculpas. Eu até anotei aqui algumas desculpas que as pessoas falam, geralmente, eu perdi aqui, mas é porque agora eu vou focar na minha carreira. Gente, essa eu já escutei tanto, assim, das mulheres me trazendo aqui. Ah, porque agora eu vou focar na minha carreira, porque eu tô sem tempo. E, gente, a verdade é que a pessoa realmente não quer. Ela, na verdade, ó, e aí uma coisa que também é importante. Já fiz muito isso, a Bárbara falando. Então, uma coisa importante é, não levem nada disso pro pessoal, porque quando a pessoa está indisponível, não tem a ver com você. Não é porque. Aí a gente pode querer achar, começar a achar, ah, é porque eu sou cagada. Não, é porque eu devia emagrecer, ou é porque eu devia engordar, ou é porque eu falo engordar porque, né, eu sou muito magrinha.
Já pensei isso. Porque eu devia, sei lá, pintar o cabelo. Porque eu devia... E a gente vai se achando toda cagada. E não é, pessoal. Às vezes tá tão na alma da pessoa, gente, a indisponibilidade dela, porque ela tá lá. Eu vou falar para vocês mais aqui sobre indisponível, e aí vocês vão entender. Tá no inconsciente, a pessoa nem sempre tá consciente disso. Então aí você simplesmente solta, vai lá, meu bem, vai lá com a sua indisponibilidade para lá, porque eu sei o que eu quero. E esse é o ponto. Como você já sabe o que você quer, você precisa focar no seu caminho, né? A intenção, o que você está intencionando, certo? Então, lembra disso, não levem isso pro pessoal. Tatua isso, porque não é você. Isso baixa a nossa autoestima demais. Ficar levando pro pessoal. Então, não tá faltando nada em você. Você não precisa mudar nada em relação a você. Talvez alguns movimentos que precisam ser feitos, né? De disponibilidade e tudo mais, mas não é com você, certo? Respire em paz. E aí, outra coisa importante aqui. Existe uma diferença entre o relacionamento comum, o estar diante de um homem comum ali, e o da fantasia. Então, quando a gente tá solteira, a gente pode imaginar, nossa, vai ser uma vida glamourosa, né? Um relacionamento glamouroso. A gente vai para Paris, ele vai me pedir em casamento em Paris, inclusive. A gente vai viajar, a gente vai se amar muito, a gente vai fazer aqueles TikToks e TikTokers. E a gente vai fazer várias fotos de casal e tudo mais. E, gente, sim, tem as coisas boas, maravilhosas que a gente vai fazer. Mas tem o dia a dia, o comum, que às vezes, aquela pessoa, ele vem, sei lá, com frieira. E aí, um dia você vai amar essa frieira. É coisa do comum do dia a dia. A gente vai escolher o que a gente vai comer. Meu namorado, ele tá passando alguns dias aqui em casa, né? Que ele vai fazer uma operação, enfim, vai ficar aqui em casa. E a gente escolhe todo dia o que a gente vai comer, o que a gente vai fazer, o que cada um vai organizar. E assim, esse é o comum, esse é o dia a dia, né? Então, a gente precisa olhar os dois vieses, o bônus e o ônus. E não é assim, eu vou ter um relacionamento e eu vou amar para além da rotina. Eu preciso me programar para além da rotina. Não, é na rotina. É na rotina que é a rotina que a gente ama. Será que você ama a sua rotina com o seu amor, se você tem um amor, ou se você está solteira? Será que você consegue visualizar essa rotina no seu dia a dia? Porque vai ter. Então, sai da fantasia e vem para a realidade, certo? É importante a gente saber lidar com o comum, porque, ao contrário disso, a gente pode estar viciada na frenético, algo frenético, no drama. Então, se a gente está viciada no drama, o que a gente vai buscar? Histórias conturbadas. E a gente repete padrões de afastamento. Aí tá perto, aí tá afastado, aí tá perto. Gente, a gente não tem mais tempo para isso, né? Já deu, já. E aí a gente pode começar a arranjar briga na relação para ter esse drama, porque a gente quer o difícil, né? E aí se a gente tá ali viciado, porque o nosso sistema, gente, biologicamente falando, nossas células, a gente pode estar acostumada no drama, principalmente se a gente viveu relações sistêmicas, familiares, ou na escola, ou com professores. É uma vida muito conturbada, cheio de briga perto da gente, a gente pode acabar se acostumando com isso e levando isso para nossa vida amorosa. E aí, babado, resolver isso, né? Então, é olhar para isso. Será que eu tô querendo ir para o mais ou tô tentando me vincular no menos, né? Me vincular na briga. Porque a gente, briga também vincula, tá, gente? Por isso que vocês veem aí, por aí, casais que vivem se matando, brigando e tal, e tá lá, grudado junto, porque a briga também vincula. Então, o que me torna uma pessoa indisponível? Como eu disse, tem vários níveis de indisponibilidade e geralmente é inconsciente. Eu conheci uma pessoa nesses últimos tempos no aplicativo que eu percebi isso. A pessoa já chegou perguntando quando nos veríamos,
Quando ele me chamou para sair de uma forma tão fácil que não estou acostumada, fiquei meio travada. Franciele, pois, olha só, mulher, vamos mudar isso, né? Vamos começar. A facilidade é bem-vinda, eu quero que vocês escrevam isso. A minha vida pode ser fácil. Não quer dizer que é fácil, que é, porque a gente tem que é ruim, né? Tem uma crença no coletivo que é tudo que vem fácil vai fácil. Precisa ser difícil para ser bom e para durar. Isso é crença, meu amor. Solta, solta, solta. Meus amores, né? Para todo mundo isso aqui. Então, a gente precisa soltar. E eu te sinto, viu, Fran? Porque, meu amor, eu já estive muito nesse lugar. Eu queria salvar as pessoas. E ainda tô, tá? Não é uma coisa que a gente cura 100%. É um impulso que a gente tem, porque a gente aprendeu isso. E eu tenho esse impulso. Então, quando as coisas estão fáceis, às vezes eu começo a duvidar. Opa, pera, calma. Ué, pode ser fácil. A vida pode ser fácil. Tá tudo bem com isso, né? Então, eu mesma me regulo e converso comigo mesma. É assim que a gente faz. O que nos torna indisponíveis? Julgar. Gente, quando a gente julga. Ah, porque minha mãe. Nossa, minha mãe ela é muito mole com meu pai. Ah, porque minha mãe vive falando que vai se separar e não se separa. Meu pai, tenho dó desse querido que aguentou minha mãe não sei quanto tempo. Ah, porque minha mãe foi traída pelo meu pai. Nossa, precisa ver, menina. Ridículo. Ok, julgamentos, né? Ou ter dó. Dó tira a dignidade do outro ser humano. Se você tem dó dos seus pais, da sua mãe, você está se vinculando. Lembra lá da conversa do papai e mamãe tem o lugar deles, eu tô aqui. Começa a ter dó. Sair do meu lugar. Quando eu saio do meu lugar, o que eu deixo de receber? Recursos, relacionamento, dinheiro, trabalho. Eu paro de receber. Se eu recebo, eu posso até receber, posso estar um pezinho aqui, outro lá. Eu recebo ainda preocupada na falta, na escassez. Então, é um movimento para se estar atento o tempo inteiro. Tomar partido. Então, gente, eu já me fudi muito, muito mesmo, tomando partido dos meus pais. Eu queria conectar, eu queria juntar os meus pais. Meus pais eram separados. Meu pai e minha mãe eram separados. Eles se separaram quando eu tinha 3 anos de idade e voltaram quando eu tinha 12 anos. Eles ficaram 9 anos separados. E aí eu queria juntar os meus pais a todo custo. E eu ouvi uma vez ainda que eu tinha vindo para o mundo. Eu vim para o mundo para unir os meus pais. Olha o chabu disso. Olha o chabu. Porque isso impregnou na minha cabeça, né? E aí eu pensava, ai, seria tão bom se os meus pais voltassem, que a gente ia ser uma família de novo. Eu fantasiava muito isso. E aí fiquei o quê? Indisponível, obviamente. E até hoje trabalho essa indisponibilidade, né? Eu tô sempre atenta de não tomar partido da vida dos meus pais, que isso é constante. Aconselhar os pais. Então, julgar, ter dó, tomar partido, aconselhar os pais, gente. Eu já fui hiper, mega, master blaster aconselheira da minha mãe. E é um movimento que eu faço duro de voltar para o meu lugar de pequeno, porque às vezes vem o pensamento, mas eu sei o que minha mãe poderia fazer para resolver isso. Por que que ela não faz? Gente, isso dá um chabu na vida amorosa, na prosperidade. Ó, é só você pensar assim: minha conta bancária vai ficar zerada se eu fizer tudo isso. Então vamos. Opa, parou. Para de julgar. Esse é um ótimo remédio, tá, gente? Isso é medicina para nossa conta bancária. Às vezes o nosso pai foi perfeito, que era o meu caso. Eu já estive muito no lugar de filhinha do papai, que é uma das aulas que eu dou lá dentro da mentoria, que eu também falo, para a gente poder sair desse lugar, como a gente sai, né? O meu pai era, oh meu Deus, maravilhoso, perfeito, sem defeitos. Eu colocava ele nesse pedestal. E quando a gente coloca isso, se o meu pai é perfeito, eu não posso errar, eu não posso ser imperfeita. E ele é o que eu tô focada, eu tô apaixonada aqui.
Então, eu crio uma conexão totalmente com meu pai e eu saio do meu lugar. Então, eu não tenho um homem junto comigo ali. Porque eu já tô casada com meu pai. Quando eu julgo, excluo meu pai do coração, quando eu estou excluindo meu pai, eu sei que tem muitas mulheres que têm várias questões com os homens na família, com o pai, mas excluir o pai do coração também traz indisponibilidade financeira, amorosa, de trabalho e tudo mais. Quando a gente é melhor amigo dos meus pais, não, tem problema nenhum com os meus pais, eles são meus melhores amigos. Gente, isso é não estar, infelizmente, isso é não estar no lugar de filha. A gente tá tratando como igual, né? Ainda como igual ali. A gente não tá no nosso lugar de pequena, humildemente no nosso lugar de pequena. Se a gente rejeita a relação dos nossos pais, então, eles não deveriam ter ficado juntos mesmo. Que bom que se separaram. A gente falar isso, meus pais não deveriam nem ter se conhecido, que eu já ouvi isso, tá? De uma cliente. Gente, isso tem uma pequena questão, assim, uma pequenina questão. Você não teria vindo, né? Só isso, assim, a sua vida não estaria aqui, porque depende daquele homem, daquela mulher especificamente. Então, e olha só, escrevam essa frase aí. A gente olha para o relacionamento amoroso como olhamos para nossa mãe. Então, como é que você anda olhando para sua mãe? Com julgamento, com ressalva, mas minha mãe ela deveria parar de fumar, Gabi. Sério, ela deveria parar de fumar, porque eu sei o que é melhor para ela. E assim, a saúde dela, né? Enfim, quando a gente ainda tá nesse lugar de querer salvar a mãe, de querer ajudar a mãe, a gente vai para esse lugar na vida amorosa também. Então, como você olha para sua mãe? Ah, se a gente supervaloriza, se a gente menospreza, tudo isso vincula, tá, gente? E aí, o que acontece? A gente sai do nosso lugar. Então, a gente se torna indisponível. Quando você acha que tinha que ser de outro jeito, uma coisa que eu também tenho vivência, experiência, é eu queria que os meus pais tivessem sido casados para sempre, nunca tivessem se separado. E isso me deixou tão, tão honrando os meus pais que eu criei o mesmo destino deles. Eu honrei o destino deles. Porque não é porque a gente rejeita que a gente não vai honrar esse destino e não vai repetir. Então, eu me separei com o tempo que os meus pais se separaram. 3 anos de relação. 3 anos de relação de ter voltado, eu me separei da Cadine, que é a minha antiga esposa. Então, o quanto a gente é mais leal do que livre, sem saber. Tudo isso é inconsciente, né, meus amores? Gente, tá tudo bem aí do outro lado? Vocês estão bem? Tá sendo muito too much para vocês? Como que tá? Tá dando para levar? Tá dando para entender? Tem alguma dúvida? Porque eu sei que esse assunto ele gera muita dúvida, né? Para algumas pessoas que não estão muito ainda dentro desse tema. Então, estar indisponível é estar presa a algo que possa ser aos pais, a uma tia que eu julgo, nossa, eu tenho tanta dó da minha tia. A nosso sistema familiar, gente. No sistema familiar só não entra primo, sistemicamente falando, até hoje, nenhum constelador falou nada sobre primos, né? De vínculo. Mas tios, tias, avós, avós, bisavós, tudo que tá para trás, assim, dos pais e, e os pais, tudo isso entra no sistema. Então, quando a gente julga, tem dó, e tudo aquilo lá que eu falei dos tios também, a gente acaba se prendendo lá. Então, a gente pode ficar presa também. Olha só, pega essa. A gente pode estar presa a um antigo amor. A gente pode estar presa a um primeiro amor, lá no jardim de infância, quando a gente pode ter feito algum decreto ali com aquele serzinho, ou com o menino, uma menina. A gente pode ficar presa a um aborto, porque aborto, né, gente, eu gerei uma vida ali. Então, a vida foi para frente, só que aí acabou se encerrando.
Então, mesmo que seja um aborto intencional ou não, acaba gerando, né? Esse aprisionamento pode gerar. Então, é preciso ser visto isso, acolhido, colocado no coração, dar o lugar, né? A minha avó, ela teve um aborto, o primeiro filho dela foi abortado. E aí, depois veio a minha mãe, as minhas outras tias. Então, minha mãe não se chama mais de filha mais velha. Quando ela descobriu, ela deu lugar pro irmão dela mais velho. Então, ela é a segunda, não é mais a primeira. Então, é preciso ter o lugar no nosso coração, pelo menos, para que aquela pessoa, para que a gente não, a família, né, não honre aquele serzinho e acaba saindo tudo de ordem, de lugar, fique tudo estacionado. A gente precisa olhar com isso, para tudo isso com muito cuidado, né? Decretos familiares. Uma vez, gente, eu fiz um decreto com meu pai. Uma vez só, não, né? Várias vezes. Mas eu falei pro meu pai: pai, eu só vou casar se um cara. Vou até cancelar, cancela. Se a pessoa que for casar pegar o seu nome, o Jordão. Senão, eu não vou casar. Decreto. Então, acordos, né, decretos familiares podem deixar a gente indisponível. Coisas do trabalho. Então, uma relação com o trabalho, eu posso estar presa a isso. Posso estar presa à minha infância, a culpas antigas de infância, adolescência, enfim, da nossa vida. Mágoas, se a gente não concorda ainda com a vida como foi, a gente pode estar. E aí, o que é estar disponível e aberta para um relacionamento? Eu consigo me oferecer por inteira, eu consigo trocar de forma equilibrada. Tem uma aula lá na mentoria de trocas e trocos, que é, assim, a aula perfeita, gente, para a gente poder manter o equilíbrio dentro de um relacionamento, é troca e troco. Criar vínculo, gerar mais vida de forma leve. Então, não necessariamente fazer um bebê, mas gerar mais vida, mais dinheiro, mais projetos, mais sonhos, mais realizações. Estou livre, pronta para me doar e receber, para trocar, né, de forma equilibrada, pronta para tomar as partes que eu julgo boa e não boa nessa pessoa, ou nesse lugar que eu vou morar, né, Bárbara? Eu estou pronta para isso? Sempre vai ter o ônus e o bônus. Nada é perfeito. Então, quando a gente está ainda nessa ideia de perfeição, perfeccionismo, a gente pode ainda estar numa ideia infantil, certo? Então, quando eu tô livre, não tem nada me amarrando. E eu não tenho grandes condições, né? Porque às vezes a pessoa vai com condição assim: ah, mas eu só namoro se a outra pessoa aceitar o meu ex-namorado, que eu fico em contato com ele assim, ó, sempre. Ah, mas eu só namoro, só vou ficar com você se for pra morar do lado da minha mãe. Será que eu ainda tô amarrada a esse ex-namorado? Será que eu ainda tô amarrada à minha mãe? Ah, eu só namoro se eu não precisar sair da minha cidade. Será que eu ainda tô amarrada à minha cidade? Então, o que que eu preciso olhar para esses pontos, né? E aí, para a gente ficar disponível, como que a gente muda tudo isso, gente? Vamos trazer aqui para já finalizar a aula. Primeiro de tudo, a gente precisa ter consciência. Quando a gente já tem consciência dessas coisas, muita coisa já muda, já cai fichas e a gente já começa a mudar a nossa postura. A gente precisa estar livre para deixar os nossos pais para começar uma nova história. Se eu ainda fico buscando ainda cuidar muito dos meus pais, talvez eu esteja amarrada lá. Quando a gente pode buscar homens ou mulheres diferentes para se relacionar, que olham para o futuro, e a gente não acha que é assustador olhar para o futuro, porque eu falei para vocês, até na newsletter, que o meu Hades, né, o meu homem, ele já falou sobre futuro, sobre casamento de boaça, no primeiro encontro e tá tudo certo. E, gente, isso não é para ser assustador. Isso é para ser, por que que eu tô aqui nesse encontro? Ah, porque eu desejo um relacionamento amoroso. Você deseja um relacionamento? Ah, legal. Não necessariamente vai ser um com o outro, mas a gente precisa saber, né, o que que a gente quer e bancar o que a gente quer. Então, olhar para o futuro não é assustador. Uma pessoa que olha para o futuro é o que a gente deseja, não é mesmo? Sair, da superioridade em relação aos outros e ao homem, né?
Quando a gente se acha superior de, ai, mas a minha família, ai, eles são insuportáveis. Quando a gente está nessa superioridade, gente, o pedestal. O problema do pedestal é que a queda é doída quando a gente é empurrada do pedestal. Dói, dói muito. Então eu tô fora de lugar. Lembra? Quando a gente tá superior, a gente tá fora de lugar. Se a gente tá fora de lugar, a gente não consegue. Ó, eu tô aqui, o Jorge tá aqui. Cancela, 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 né? Que a gente tá sempre equilibrando. Mas se a gente tá aqui, ó, o vácuo aqui, a gente não se encontra. A gente não consegue trocar. Para trocar é assim. Então, se o Jorge, por exemplo, me desse um carro, como é que eu não ia dar outro carro para ele, gente? Então, assim, como é que eu sustento isso, né? Será que a outra pessoa será que eu estou pronta para receber aquilo daquela pessoa? Estou pronta para dar de forma equilibrada, um pouquinho, um pouco mais e um pouco mais, né? Não chegar já com um carro, não chegar já com um iPhone, né? No primeiro, segundo encontro. Então, calma, deixa eu sentir aqui, um passo de cada vez, certo? Para a gente poder ter uma troca equilibrada e continuar na relação, vinculando. Sair do julgamento, sair da hipervalorização dos homens também, porque às vezes a mulher, nossa, porque ser um homem deveria ser muito melhor, né? Porque eles são mais diretos, eles são mais não sei o quê, não sei o que lá. E aí hipervaloriza o homem. Nossa, coloca lá no pedestal. Ah, eu queria ter nascido homem. Isso também nos torna indisponível, né? Então a gente precisa sair dessa hipervalorização do homem ou dos pais. Soltar o pensamento de que ninguém quer relacionamento hoje em dia. Isso também é uma crença. Ai, é porque eu sou muito inteligente, eu sou muito boa e eu assusto os homens, né? Os homens são frouxos, né? E aí a gente tá nesse lugar, nessa superioridade. Ou a gente vai para o outro polo, que é, ai, mas é que eu tô muito feia, eu sou muito não sei o que, eu sou muito não sei o que lá, se colocando para baixo. E quando a gente tá indisponível, a pessoa gosta da gente como nós somos. Gente, é real, assim. A pessoa acha lindo. Eu literalmente escovando os dentes, cuspindo na pia, o Jorge. Você é tão linda. Eu tô cuspindo, literalmente. Então, assim, a pessoa vai gostar da gente como a gente é, sabe? Você não tem que mudar nada em você ou estar num lugar de perfeição para encontrar o seu amor. Soltar vou arranjar alguém quando terminar o meu mestrado, vou arranjar alguém quando eu mudar de casa, vou arranjar alguém quando. Isso também é sinal de indisponibilidade, então solta isso. Sair da busca pela carência, né? Porque geralmente quando a gente está na carência ainda não se preencheu ali do amor dos pais, isso eu ensino lá no workshop Pai e Mãe no Coração, gente, que é assim, ó, se você, inclusive, ainda não assistiu o workshop Pai e Mãe no Coração, por favor, assista. Não perca, porque é um divisor de águas. Mudou completamente a minha vida em relação à sistêmica. Sair da superioridade em relação ao sistema familiar, já falei. Saber que somos o resultado do amor de muita gente, isso é muito importante, né? Dos nossos pais, nossos avós, e tudo mais, sair da dó para não repetir o destino deles. Então, quando a gente tem muita dó, a gente pode acabar repetindo o destino daquela pessoa. Nossa, eu tenho dó que minha avó pastou na mão do meu avô. Pronto, você vai repetir o destino. Você vai se fazer não merecer, você vai sentir que você não é merecedora de você ter um amor tão grandioso assim. Talvez você até arranje um amor, mas você fica naquele peso, ai, não queria estar aqui. Por quê? Porque você tá lá no lugar da avó, claro que você não queria estar aqui. Porque não se está em dois lugares ao mesmo tempo. Sair da Salvadora, tem aula da Salvadora lá dentro da mentoria também. A gente precisa sair da Salvadora, né? Salvadora de tudo e de todos. Sair da ideia de que tem dívida com os pais. Gente, a maior dívida que a gente tem, seria a vida, a gente não tem como devolver para os nossos pais. Então, é seguir em frente mesmo com a nossa vida e ser feliz. A forma que a gente paga os nossos pais é sendo felizes, certo?
Então, meus amores, ter trocas equilibradas. E, por último, para a gente fechar, sair da espera de um milagre. Ou alguém vai chegar que vai mudar completamente a minha vida. A minha vida ela só vai começar quando chegar essa pessoa aqui. Aí sim eu vou ser feliz, aí sim eu vou fazer aula de dança, aí sim eu vou viver minha vida de uma forma muito mais feliz. E não, sua vida precisa estar suculenta, gostosa, deliciosa agora, porque aí sim você vibra na mesma frequência de um amor. Porque é eu me amando que eu vibro na frequência do meu amor, né? Então, tem muitas coisas que são conscientes e outras não. Para quem tem uma relação, é importante observar como está o meu nível de troca nessa relação, né? Como que eu percebo essas pequenas indisponibilidades ainda aqui no dia a dia, na minha vida? Não tem fórmula mágica, realmente. A gente precisa trabalhar, entrar em processo, às vezes terapêutico, às vezes dentro, né, da mentoria que eu ofereço mesmo, é olhar para isso com cuidado mesmo. E é vocês trazendo as suas questões, inclusive se vocês quiserem já fazer alguma pergunta, vocês podem, que a gente vai encerrar já a aula. Se ficou alguma dúvida, enfim, muitas vezes a gente abrindo alguns pontos, trazendo os insights que a gente vai desenrolando o que está ali no campo do inconsciente para vir à tona. Peraí, qual que é o meu próximo passo, né? E, gente, eu vou tirar a tarô aqui pra gente, tá? Para quem tá aqui na 21 e 21, olha só. 9 9, ou 9 e 21, agora 21 e 21. Então, postura é algo que a gente sempre vai estar observando. Postura, e é por isso que eu quero trazer mais essas aulas ao vivo, porque eu acho importante que a gente observe sempre como é que eu tô. Como é que eu tô me comportando aqui na minha vida amorosa? Como é que eu tô me comportando em relação à minha prosperidade? Como é que eu tô? Pera, nesse momento aqui com essa bruxa, deixa eu ver o que está acontecendo. Por quê? Porque aí a gente se percebe e a gente, aos pouquinhos, dia a dia, para isso que servem as aulas na mentoria também, né? Para a gente ficar ativamente olhando para o que é preciso, né? Então, é importante a gente sempre estar regando a nossa plantinha, certo? Do relacionamento com troca equilibrada. Certo, meus amores, encerramos